Pessoal, boa noite. Que Jesus nos abençoe sempre, né? Mais um dia celebrando e comemorando hoje o aniversário do Portal. Olha que bênção. Pensar que há tantos e tantos anos atrás, esse grupo de pessoas que se reuniu em prol do estudo do amor e do chamado do Cristo deu esse pontapé para iniciar, né? E hoje beneficiando a todos nós. Então, que Jesus nos abençoe sempre. Eu voltando do meu trabalho e pensando, né? A gente tá tão cansado da semana corrida que a gente tem lá fora. Graças a Deus a gente tem essa casa onde a gente pode recorrer e ser abraçado por essa energia do amor, né? E hoje é um tema muito especial, de Pedro para Pedro, né? É Pedro, tu me amas. E eu falo, como Pedro, que eu amo Cristo. E hoje a palestra é com o nosso irmão, que é desta casa. Nós amamos você, viu, Adriano? Que as bênçãos de Jesus possam te iluminar sempre. Você continue nesse chamado do Cristo sempre. Então vamos fechar os olhos, pensar na figura do Mestre e lembrar desse chamado do Mestre. Pedro, tu me amas? Todos nós que estamos aqui, Senhor Jesus, te amamos e agradecemos a oportunidade de seguirmos o teu roteiro de luz. Sabemos e queremos agradecer a grande oportunidade que Deus sempre nos concede na reencarnação, porque é através dela que nós estamos aprendendo sempre a te amar, a caminhar contigo e a te recorrer todos os momentos que nós precisamos. Senhor Jesus, obrigado por esta semana, obrigado por esta casa, e que esta casa seja sempre abençoada com tua infinita luz. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso santo nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoa, Pai, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentações, mas livra-nos, Senhor, da prática do erro e de todo o mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para todo sempre. Que assim seja, graças a Deus. Pessoal, boa noite. O meu convite hoje, devido ao aniversário do Portal, e eu me sinto honrado de poder estar aqui numa noite com muitas pessoas que eu chamo aqui de amigos, outros de irmãos, mas é muito gostoso estar aqui na presença de uma casa que eu vi praticamente começar, né? Que muito tempo atrás, antes de ir para o Tocantins, eu e dois outros palestrantes que são aqui da casa também, começamos cursos aqui durante muito tempo e vimos a sede que as pessoas tinham para aprender. O convite diferente hoje é porque nós precisamos de uma vibração diferente. E nada melhor do que começar uma vibração diferente pela música. E eu queria que vocês acompanhassem a história dessa música, porque a música se chama Pedro. E vamos ouvi-la então. Vem que eu te farei um pescador de homens. Se perseverares, serás cefas, pedra, e onde a agonia do vazio medra, frutificarás a mitigar a fome.
vida e tomo pela tua mão. Crê, te levarei onde não queiras ir. Pedro, tu me amas, Pedro, tu me amas, Pedro, tu me amas. E tu que és a rocha, constrói a minha casa no coração do irmão. Ouve, Simão Pedro, morrerás em cruz. Não, eu não mereço essa distinção. Se depois do mestre martírios são troféus e as mãos que ele tocou, os pés que ele lavou, apontarão os céus. Volvo a vida e tomo pela tua mão. Crê, te levarei onde não queiras ir. Pedro, tu me amas, Pedro, tu me amas, Pedro, tu me amas. E tu que és a rocha, constrói a minha casa no coração do irmão. Ouve, Simão Pedro, morrerás em cruz. Não, eu não mereço essa distinção. Se depois do mestre Martírios são troféus e as mãos que ele tocou, os pés que ele lavou, apontarão os céus. Vem que eu te farei um pescador de homens. Se perseverares, serás cefas, pega. Vem que eu te farei um pescador de homens. Quando o Cristo aparece pela primeira vez, ele chega para os pescadores, pede para eles lançarem a rede, e eles já estão cansados, não tinham pescado nada. Mas mesmo assim eles olham aquele olhar cativante do Cristo, e jogam a rede. E então, centenas de peixes aparecem. E o Cristo olha para Simão e olha e diz: vem comigo, que eu te farei pescador de homens. Nesse momento, nós vemos nascer um outro homem. Não Simão, mas Pedro, a rocha sobre a qual o Cristo disse que iria fundamentar a pedra da sua boa nova. E nesse instante nós vimos um homem maravilhado com as palavras daquele que era considerado Messias. Mas 3 anos se passam desses juntos. E um dia, numa ceia, o Cristo diz: um de vós me trairás. Essa rocha olha e fala: Senhor, quem será? Eu jamais faria isso. Pedro, antes que o galo cante 3 vezes, 2 vezes, tu me negarás 3. Senhor, isso é um absurdo, eu jamais faria isso. O Cristo é crucificado. Procuram Simão
e ele nega o Cristo por 3 vezes. E aí começa a nossa história. Em João, capítulo 21, ele nos fala o seguinte: depois de terem comido, Jesus disse a Simão: em que momento eles tinham comido? Vamos antes só lembrar. Uma manhã após a ressurreição, né? Pedro e seus companheiros haviam pescado à noite com sucesso. Um Jesus ressuscitado os guia à abundância. Eles comem juntos à beira do lago. Jesus ali com eles novamente. E nesses momentos íntimos entre brasas e pão, Jesus se volta especificamente para Pedro. O mesmo que também diante de uma fogueira havia negado 3 vezes na noite da prisão. E depois de terem comido diante da fogueira, Jesus disse a Simão Pedro: Simão, filho de João, tu me amas mais do que estes? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Jesus disse: apacenta minhas ovelhas. Perguntou a segunda vez: Simão, filho de João, tu me amas? E ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Jesus disse: apacenta minhas ovelhas. Jesus ainda insistiu uma terceira vez: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro ficou triste, porque Jesus havia lhe perguntado pela terceira vez: tu me amas? E respondeu: Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que te amo. E Jesus disse: apacenta minhas ovelhas. Pessoal, por que 3 vezes? Por que o Cristo insistiu em questionar Pedro 3 vezes? Aí nós vemos uma questão importante a entender. Antes do Cristo ressuscitar, como estava Pedro? Eu tinha negado Cristo por 3 vezes. Eu amava aquele homem, mas eu tive medo. Eu não consegui ter coragem de assumi-lo porque a minha vida era muito importante. Eu fui covarde. Eu não me perdoo. Eu estou com angústia em meu coração. Minha vida não está bem. Por quê? Mágoa. Mágoa dos outros? Não. Mágoa de mim. Eu, Pedro, não fui a rocha. Eu, Pedro, não fui aquela pedra basilar em que o Cristo iria confiar. Aí chega o Cristo de novo. Ele ressuscita e mostra: eis o motivo da tua fé. E ele pergunta a Pedro, 3 vezes. Na noite da traição, Pedro negou Jesus 3 vezes, diante de uma fogueira. Agora, diante de outra brasa, diante de outra fogueira, Jesus oferece a Pedro a oportunidade de reafirmar o seu amor 3 vezes. Não me negaste 3 vezes? Mas Jesus está punindo Pedro? Mas não parece punição? Parece que Jesus é birrento, não é? Poxa, Pedro, tu me amas, tu me amas, tu me amas. Quando eu ouvi isso pela primeira vez na aula de evangelização do Franklin, era pivete ainda, e ele falava, Pedro chegou e falou assim, poxa, Jesus, você não sabe que eu te amo? E dessa vez nós temos que entender por que ele precisa reafirmar o seu amor 3 vezes. Não é coincidência literária. João não colocou aquilo ali por acaso, aconteceu. Foi uma realidade. Mas vocês já viram o Cristo fazer alguma coisa sem uma intencionalidade? Será que o Cristo, Espírito perfeito, modelo
de nossa evolução, como diz Kardec, faria alguma coisa impensadamente? Jesus era o grande psicólogo. Jesus era o grande curador. Jesus era o médico de todos. Então ele estava nesse momento tentando restaurar uma ideia. Tu me amas apaga uma negação. A memória dolorosa de Pedro é transformada novamente. Então, primeira coisa, as duas palavras que são colocadas no Evangelho, né? Agapau, né? Que na visão, né, de Jesus ali, era o amor divino incondicional. Era a visão grega, né? Amor. E filho, que é amor fraterno e afetuoso, então mostra a ideia de fraternidade, amor, né, de irmãos. Jesus pergunta 3 vezes. A Jesus usa agapau, amor divino, incondicional, nas 2 primeiras perguntas. Ou seja, no momento em que ele pergunta, tu me amas a primeira vez, Jesus está num patamar diferente de Pedro. Pedro, tu me amas? Pedro não compreendia o que Cristo estava querendo fazer. Na segunda vez, também. Pedro, tu me amas? Mas qual a que magoou Pedro? No momento em que Jesus se voltou para a ideia do amor fraterno. Olha, deixa eu falar de um jeito que você, na sua imperfeição, consegue compreender. Pedro, tu me amas? Essa doeu. Porque enquanto eu estou falando do lado divino, eu estou falando como alguém superior. Quando eu estou me aproximando de você e falando como irmão, isso dói. Mas dói. E essa é a ideia. O gesto do Cristo, ao perguntar 3 vezes, Jesus não quer humilhar o Pedro, não. Ele cura. A pergunta repetida não é uma acusação, mas um convite. Mas que convite, Adriano? Cristo não lembra Pedro de sua falha para condená-lo. Ele falou em algum momento, você me negou, você me negou, você me negou. Não, tu me amas. Ele lembra para libertá-lo do peso da culpa e restituí-lo à sua vocação. A cada vez que Pedro falava, eu te amo, ele dava uma oportunidade para o Pedro apagar uma negação. Um momento em que ele negou. Porque ele está reafirmando. Ele está fazendo uma reafirmação. Ele está fazendo uma cura psicológica. A mente de Pedro não se perdoava. Pedro não conseguia conviver consigo mesmo. Pedro estava cansado. Como que alguém que não se perdoa pode seguir um caminho para ajudar o outro? Eu estou abatido, ferido, machucado. Estou sem forças. O que o Cristo fez? Espera aí, você é a minha pedra. Eu preciso te resgatar. Eu preciso te trazer de volta. Eu preciso te libertar do peso da culpa. E preciso devolver a você a condição de pedra fundamental. Porque você é o discípulo da fé. Por isso essa música é tão fantástica. Vem que eu te farei um pescador de homens. Mas, a hora que ele fala, Pedro, tu me amas, Pedro, tu me amas, Pedro, tu me amas, tem um momento da música em que fala que ele irá onde as pessoas o levarão onde ele não quer ir. O que isso quer dizer? Vamos deixar para daqui a pouco. Esse, então, é um dos gestos mais reveladores de Jesus. Ele encontra o ser humano no ponto exato das suas feridas e o transforma com amor. Então, olha que ele fala, apacenta as minhas ovelhas. É uma comissão. Traz esse povo de volta. Cuida dos meus. Eu te dei uma missão. Não é uma punição. 3 vezes Pedro declara amor e 3 vezes recebe uma missão. Apacenta meus cordeiros, apacenta as minhas ovelhas. O amor não é passivo, gente. Ele gera responsabilidade. Amar não é só, ai, gata, você vai lá em casa. Não precisa não. Né? Amor é incondicional. Eu acho bom isso, porque meu sogro é nordestino. E o pessoal chega aqui de Minas e fala assim, vai lá em casa. Ele vai.
Ele pensa que é de verdade, né? E ele chega lá numa alegria, aí o pessoal fala assim, você veio e tal. Ele fica sem saber, porque na região dele, quando o pessoal fala, vai lá em casa, eles vão, fazem festa, animam. Aqui ele esqueceu que o berlandense, ele fala assim, era só por educação, né? Era só por educação. Aqui não. O Cristo fala das ovelhas como algo ativo. Faz, ama, abraça, ouve, senta, escuta. Né? Pastorear significa guiar com cuidado, alimentar com a verdade, proteger os vulneráveis, buscar os perdidos. Ele falou isso nas parábolas. A cada parábola ele falou isso. É a essência do serviço espiritual em qualquer tradição, pessoal. Nós precisamos entender, é a essência do que nós precisamos. Apacentar as ovelhas não quer dizer, eu sou o bom e vocês têm que me ouvir. Não! Somos irmãos, precisamos nos ajudar. Um precisa ajudar na condução do outro, porque às vezes um está enxergando o que o outro não enxerga. Pedro conviveu com Cristo, aprendeu com seus ensinamentos. É destinado à missão de dar continuidade ao que ouviu, ao que aprendeu. Ovelhas, os já formados que também precisam de guia. Cordeiros, os iniciantes, os frágeis na fé. Então, ovelha é mais do que o cordeiro aqui. Pastorear, servir com amor, ensinar, amparar. Então, o que o Cristo está falando? Você se sente culpado? Esquece, você me ama. Cuida dos meus. Ajuda. Esquece a sua culpa. Para com isso. Deixa o passado para trás. O passado só vai te condenar. Eu quero você vivo. Eu quero você como uma rocha. Eu quero que você apacente as minhas ovelhas. Eu quero que você cuide. E o Kardec fala disso. No Evangelho segundo o Espiritismo, ele mostra o amor como prática e não como sentimento apenas. Ele fala que é a ação concreta de caridade e serviço. Amar ao Cristo significa o quê? Imitar suas virtudes. Ser paciente. Dedicar tempo àqueles que precisam. A pergunta "tu me amas" ecoa em cada consciência e não basta sentir amor, é preciso agir com amor. E para o Kardec, Pedro representa todo o espírito de evolução, após a queda, que é chamado para se reerguer. Ou seja, Pedro errou, gente. Isso quer dizer o quê? O Cristo está nos punindo por nós errarmos? Em que momento o Cristo está te condenando? Em que momento nós estamos aqui sendo condenados por um espírito superior? Quem é que está nos condenando? Nossa consciência íntima. Nossa mágoa, nossa culpa. Do mesmo jeito que Pedro estava se culpando. E o que o Cristo nos deixa como lição? Segue. Perdoa. E continua o trabalho. Porque você está em evolução, você está crescendo. E você precisa entender que você não é perfeito. Mas que você pode se tornar uma rocha. E sabe como ele fez? Pedro voltar à rocha? A gente já vai ver. O Emmanuel fala que é a voz do mestre que não condena. E o que o Emmanuel nos fala? Jesus não interroga Pedro para feri-lo, mas para que ele mesmo escute de sua própria boca a confissão de amor renovado. Olha, eu estou tendo a oportunidade de falar de novo que eu te amo. Para eu ouvir. Qual é o ouvido mais próximo? Por que a gente dá palestra? Porque uma hora eu acredito no que eu estou falando. Uma hora eu internalizo isso. Uma hora eu consigo provar para mim mesmo que eu preciso fazer a mesma coisa que eu falo. Uma hora eu preciso entender que isso é forte, que isso é necessário. Pelo médium, Chico Xavier, o Emmanuel revela que essa cena é o espelho da misericórdia divina. O mestre não pune. Oferece ao discípulo caído a chance de se redimir da sua própria consciência. A culpa substituída pelo compromisso. Gente, então, paremos de nos culpar. Paremos de perder tempo tentando nos manipular na dor, na culpa, na mágoa. Não! Reconheça
a culpa e começa a voltar para o trabalho. É graças a esse esforço do trabalho que essa casa surgiu. Pessoas que acreditavam que podiam fazer diferença. Pessoas que acreditavam que podiam cuidar de um bairro, cuidar de pessoas carentes, cuidar de mães que necessitavam, fazendo aquilo que Cáritas pedia no Evangelho segundo o Espiritismo. Então é essa a ideia que o Cristo nos pede. Aí vem o Edgar Armond, que eu nunca falo muito dele aqui, mas para falar de Evangelho, Edgar Armond tem algumas pinceladas muito interessantes. E o que o Armond fala? A queda e a elevação. Então ele interpreta essa passagem como a lei do progresso espiritual. Nenhuma queda é definitiva, ou seja, a gente não cai para ficar no inferno, não, gente. Essa ideia de inferno eterno, inferno é na nossa cabeça. A punição está aqui. Ele fala, Pedro fora impulsivo e covarde, sim. Torna-se após essa cena o pilar da comunidade primitiva. Ou seja, alguém que falhou se recuperou e se tornou o estandarte da fé. Por que a gente não pode errar? Por que eu estou me culpando tanto? Por que eu não estou me permitindo seguir? Por que eu não estou me permitindo amar de novo? Será que eu tenho medo de sofrer outra vez? Será que eu tenho medo de não entender a grandiosidade disso? Armond destaca que Jesus devolve a Pedro sua identidade missionária, justamente no ponto de sua maior vergonha, ensinando que é na ferida reconhecida que o Espírito encontra sua verdadeira força. Ou seja, vamos pegar o Jung de novo, né? A ideia da individuação, eu reconheço a minha sombra. Pô, o que Jesus fez? Foi na ferida, Pedro, tu me amas. Ele falou assim, você me negou. Não, tu me amas. Realmente você me ama. Eu estou te dando a oportunidade de renovar. Estou te dando a oportunidade de falar assim de novo. Por isso, vem primeiro, né, a ideia do arrependimento, né, do ser interior, a restauração, 3 declarações de amor e perdão, a comissão, a missão de pastorear e servir, a queda, que foi o momento da negação, eu caio, eu me arrependo, eu restauro, eu começo o trabalho. Eu gosto muito dessa senhora, a Ana Guimarães. Ela é uma palestrante que é muito íntima do Divaldo Pereira e é uma palestrante que vive o Evangelho como ninguém, né? Adoro quando ela faz palestras. E o que a Ana falou? Ela enfatiza que a pergunta de Jesus é, antes de tudo, uma intervenção terapêutica da alma. E por que ela fala isso? Ao fazer Pedro verbalizar seu amor 3 vezes, Jesus o força a confrontar sua própria consciência, né? Com julgamento externo, mas com a força do autoconhecimento. Gente, ele falou Pedro? O que ele falou? Simão. O que ele está resgatando? Pedro era a rocha. Simão é o homem. Simão, tu me amas? E ainda falou, filho de João, tu me amas? Ele trouxe a ideia de homem, de família. Deixa eu resgatar o homem, que foi a 3ª vez tu me amas, que ele estava se aproximando do homem e falando como homem, que ele falou assim, eu preciso te resgatar primeiro como homem. Agora você se viu como homem, você se perdoou como homem, volta a ser rocha. Volta a ser pedra. Volta a ser o pilar fundamental do meu evangelho. Então a Ana frequentemente lembra, o Cristo não nos cobra o que erramos. Ele nos convida a declarar o que escolhemos ser. O que eu escolho? Quais são as minhas novas escolhas? Eu errei por uma escolha. Significa que eu não posso escolher mais? Significa que o meu medo vai me impedir de seguir? Então eu vou enterrar meus talentos? Nosso amigo Haroldo, amor e responsabilidade evolutiva. O que o Haroldo fala, né? Em suas análises, ele sublinha que Jesus não perguntava a Pedro o que você sente por mim, assim como a Ana, né?
Mas o desafio é a traduzir esse amor em serviço. O amor cristão, na ótica espírita, é sempre orientado para o outro. É o convite à caridade. É o convite a olhar o próximo. É o convite de Cáritas. Para Haroldo, a repetição da pergunta revela o método socrático de Jesus. Despertar no discípulo pela própria confissão a clareza da missão que habita nele. Apacenta as minhas ovelhas. Você me ama? Amo. Então faz. Faz. Vá e faça. Eu queria trazer só uma contemporização de duas visões. Visão católica e visão evangélica. Só para a gente entender como funciona, né, a ideia diferente. Os católicos, eles falam do primado de Pedro. O que é a ideia? A igreja interpreta que essa passagem como a instituição do primado papal, ou seja, é o chamamento a Pedro a construir a igreja, né? A criar, então, aquilo que vai se, né, projetar para o mundo. Tá? Então Jesus confirma Pedro como pastor da igreja universal, apesar, né, e por causa da sua fraqueza humana demonstrada. Quer dizer, não é a respeito dos anjos que vão ter que trazer aqui o evangelho. Eu preciso que um homem mostre que ele pode errar e que ele pode recomeçar. Então é você. Se for alguém perfeito, vocês não vão conseguir seguir. Eu dei os exemplos, mas eu trouxe os meus apóstolos, que são humanos e são falhos, para entender que eles também querem seguir. E apesar dos erros, eles vão perseverar. E eu quero que vocês perseverem também. A teologia da reconciliação, né? O Raymond Brown e o Hans Urs von Balthasar, né? Ele vem à cena como fundamento do sacramento e da reconciliação. Ou seja, o amor confessado diante do Cristo restaura a comunhão quebrada pelo pecado. Opa! Pecado é coisa de católico falar, né? Mas a ideia do pecado é aquele que erra para nós. Cometeu erro. Eu pequei, né? Eu errei. Pedro, como modelo universal pro catolicismo, Pedro representa todo cristão que falha, mas retorna. Sua restauração é garantida de que nenhuma traição é irremediável diante da misericórdia divina. Ou, essa visão católica não tem a ver com céu e inferno, tem a ver com perdão. E olha os evangélicos. Graça incondicional. O que eles falam? Tradições evangélicas como o John Scott e o Charles Spurgeon, eles destacam que Jesus restaura Pedro sem exigir penitência. Você vai se chicotear. É apenas amor declarado. É a graça soberana que precede qualquer mérito. Declarou amor a mim? Mostra agora. Vai e faz. Para o protestantismo, o chamado de Deus não é revogado pela falha humana. Pedro é exemplo de que Deus usa vasos quebrados. Sua fraqueza confessada torna-se fundamento de um mistério poderoso. Aí vamos juntar as três, né? Pontos de convergência entre cada um. O amor restaura. Os católicos e os evangélicos e os espíritas concordam. O amor declarado e vivido tem poder de curar a ferida da traição e da culpa, até em mim mesmo. Então, religião, religare, ligar o homem a Deus novamente, ligar o homem à sua conexão com o divino, sem rituais, sem, né, nada dessa ideia. Nesse momento elas convergem. Transforma-se. Você vai errar mesmo. Amor gera missão. Amar o Cristo implica em servir ao próximo. Apacenta as minhas ovelhas. É um mandamento universal de todas as tradições, ou seja, o trabalho no bem. E a fraqueza como portal. Pedro não é restaurado apesar de sua queda, mas através da sua queda, ou seja, porque ele caiu, ele pega e fala assim, você me ama? Você não tinha falado lá antes de me trair que você me ama? Você me ama? Então cuida das minhas ovelhas. Para de se culpar. E o Cristo vai ao encontro. Não é Pedro que busca Jesus. É Jesus quem prepara o pão, acende a brasa e espera as pessoas sentarem ao lado dele. A misericórdia sempre toma iniciativa. Ou seja, quando é que eu não enxergo que a misericórdia divina me atingiu? Quando eu estou ocupado demais reclamando.
Quando eu estou ocupado demais me lamentando. Quando eu não percebo que basta eu olhar para o alto, tentar sentir a espiritualidade, me conectar com o sagrado, recompor minhas feridas e renovar o meu compromisso. De não errar daquele jeito de novo. Posso errar até de outro, mas não daquele. Sentido profundo do apacentar. Apacenta as minhas ovelhas. O que seria isso? Pastorear, gente, não é dominar. E aí vem alguns distúrbios que foram durante séculos, né? Na perda das visões cristãs que se tornaram tão opressoras no século das trevas, ou seja, de quase 1000 anos de idade de trevas, né? Mas pastorear não é dominar, é servir com desvelo. Pastor reconhece cada ovelha pelo nome, vai atrás da ovelha perdida, não é? No evangelho, na questão das parábolas, carrega a ferida nos ombros. Jesus, o bom pastor, né? João 10, transmite a Pedro e a nós essa mesma tarefa, cuidar das almas que cruzam nosso caminho. Na visão espírita, cada espírito encarnado é chamado a ser pastor à sua maneira, no lar, no trabalho, no centro, na rua, onde quer que haja uma ovelha que precisa de cuidado. Então a pergunta que atravessa os séculos, às margens do lago, Jesus pergunta a Pedro, em 33 depois de Cristo. Nos primeiros cristãos, comunidade de João, persevera e transmite a cena como fundamento de amor e missão. Na doutrina espírita, Kardec, Emmanuel, Armon revelam camadas de evolução e serviço. Hoje em nós, a mesma pergunta ressoa em cada consciência que busca o caminho. Pergunta que Jesus ficou às margens do Tiberíades. Lembra que ele, pela primeira vez, chamou os discípulos no Jordão. Agora ele estava à margem do Tiberíades, né? Ela ecoa em cada época, alcançando todo o espírito. Em algum momento, se afastou do ideal e agora deseja retornar. Reflexão final, pessoal. Pergunta que nos pertence. Pedro, tu me amas? Essa pergunta não ficou no passado. Ela ressoa hoje. No silêncio de cada consciência que já negou o amor por medo, por fraqueza, por distração. Nós já nos magoamos no centro espírita. Nós já nos magoamos com nossos colegas de trabalho. Nós já fomos feridos em nosso ego, em nosso orgulho. Nós já nos afastamos do trabalho. Fomos para outras casas. E Jesus, nesse momento, está nos perguntando: espíritas, vós me amais? Para que a gente feche. Cada negação tem sua redenção. A queda, negamos por medo, pela fraqueza e pela inconsciência do momento. O encontro, Cristo vem ao nosso encontro. À beira do lago, da vida cotidiana. Tu sabes que te amo. A alma reconhece. Jesus, tu sabes que eu te amo. Fiquei magoado, porque tu duvidas de mim? Não, eu duvidei de mim. Eu duvidei. A mágoa não foi com Jesus. A mágoa foi com ele. Oh, Jesus, tu sabes que eu te amo. Só faltou ele falar, me perdoa. Mas ele sabia que Jesus já tinha perdoado. E a missão, apacenta as minhas ovelhas. Amor restaurado ganha forma no serviço ao próximo. Tu me amas, então? É a pergunta que nós vamos sair com elas hoje aqui. Amamos o Cristo? Vamos fazer o nosso trabalho como espíritas? Vamos cuidar do próximo? Vamos cuidar de nós mesmos? Vamos cuidar daqueles que nos amam e que esperam de nós o mínimo que podemos fazer como seres falhos, mas que se reerguem e podem virar a pedra de sustentação nesse mundo que parece tão louco nesse momento e precisa de exemplos de amor e não de julgamento? Que Deus nos abençoe. Obrigado pela oportunidade. Tem uma outra oportunidade. Ai, Adriano, nem sei o que falar. Já rezei para eu não chorar. Te agradecer por tudo que você fez por essa casa, por tantos momentos, né? Cruas que chegamos aqui. Você, com todo o amor, nos fez essa pergunta se valeria mesmo a pena a gente lutar por essa causa.
E nós somos gratos por esse chamado. A minha irmã Anitta aqui, com tanto amor, sempre nos fez refletir muito sobre isso. Se a gente estava mesmo disposto a viver esse evangelho de Jesus. E muitas das vezes a gente falava assim, nós estamos, como Pedro, amo, né? Mas muitas das vezes a gente olhava e via tanta coisa acontecendo e a gente cobrava de um, cobrava de outro, olhava para um, olhava para um setor, olhava por outro. Mas a gente continuou perseverante. Pedro, tu me amas. E a gente ama. Do nosso jeito, imperfeito, com dificuldades, com julgamentos, com medos, um atrás do outro. Mas nós estamos vencendo, né? Nós estamos vencendo a cada dia, a cada momento. E essa casa, eu não posso falar que é o maior empreendimento da minha vida, não. Mas é um dos grandes empreendimentos. Me fez mudar muito. Me fez ver a vida de forma diferente. Me fez entender que o amor é muito além dos meus filhos, do meu marido, da minha mãe, do meu pai. É um amor que vai além. Dessa família linda que a gente construiu aqui, né? Que eu olho para a carinha de todo mundo e vejo assim quanto a gente melhorou, quanto a gente cresceu, quanto a gente respondeu essa pergunta e vai responder ainda muitas vezes, né? Pedro, tu me amas. E acho que essa caridade, esse colocar esse amor em prática, que o Haroldo tanto fala, é isso. É primeiro a gente ser caridoso com a gente mesmo, entender as nossas imperfeições, mas buscar no caminho do Cristo o caminho seguro para que a gente possa melhorar sempre. Muito obrigada. Que Jesus te abençoe. Te aguardamos aqui por muitos anos, porque a gente sabe que você é águia e você vai voar. Só uma coisa, enquanto ela estava falando, eu vi esse desenho, eu lembrei o dia que a Anitta me mostrou esse livro pela primeira vez. Eu falei, o que ela quer dizer com isso? Aí eu tive que ler o livro para poder entender. Mas essa ideia do Seja Águia, nesse centro, não é olhar por cima, é ter a visão além. É enxergar que lá na frente existe tudo que está preparando para que eu consiga prosperar. Quanto mais alto eu consigo voar com mais segurança, mais eu tenho capacidade de enxergar além. Mas para isso eu tenho que ter segurança no meu voo. E para ter segurança no meu voo, eu tenho que ser firme no meu propósito. A águia tem a visão que no karatê a gente chama de zantin, ponto fixo, e que não se desvia. Nosso ponto fixo é o Cristo. Eu agradeço demais. Muito obrigada a você. E só temos a agradecer a todos pela presença, pelo carinho, né? Por tudo que a gente alcançou juntos aqui, né? Que eu acho que todo mundo que está aqui hoje faz parte dessa casa de alguma forma. Acho que por isso que eu converso muito com a Adriana. Não vai ter ninguém, não vai ter ninguém. Mas eu acho que hoje a gente está aqui, realmente, quem está aqui. E é essas pessoas que a gente tem que ser grato sempre, porque a gente realmente vive por essa casa, por essa causa, por tudo aquilo que a gente aprendeu durante todos esses anos. Que Jesus abençoe a todos e que a gente seja muito feliz buscando sempre no Cristo o nosso guia seguro. Que a paz permaneça conosco sempre. Que assim. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre que nasceu, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora do nosso desenlace. Que assim seja, graças a Deus. Vamos lá, que a gente há 26 anos atrás a gente estava carregando cadeira de uma pizzaria que nos emprestou umas cadeiras lindas da escola.
E a gente vinha 7h15 para poder as cadeiras aqui e ir embora 10 horas da noite, porque a gente tinha que devolver as cadeiras para a pizzaria. Então a ele, nossa gratidão, porque por ele nós começamos, né? E emprestou as cadeiras e nós estamos aqui hoje, graças a Deus. Parabéns a você nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Parabéns pra você nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Viva o Portal!